Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores adolescentes determinados para o bem. Como estão vocês? Mais uma semana começa, não é, gente? E olha, eu vou dizer uma coisa, eu confesso de todo o meu coração que eu me encanto, eu me impressiono com a bênção que Deus dá para aqueles que leem a Bíblia, viu? Às vezes eu tô tão cansada da semana, puxada, é uma batalha grande, né, na vida da gente. E aí chega no sábado, quando eu faço normalmente as gravações, às vezes no domingo, quando não é possível no sábado, e eu vejo assim as minhas forças se renovarem depois que eu estudo, sabe? Esse guia de estudos que nos leva à Bíblia, né, o Escolhidos com os capítulos daquela semana. É impressionante, é algo experimentado e eu desejo que você experimente disso também, sabe? Essa renovação das forças que é sobrenatural, porque às vezes a gente está no pozinho, né? Mas Deus faz isso com a gente, viu? Não importa a idade, é impressionante mesmo como Ele renova as nossas forças. E o estudo dessa semana vai falar de um povo que também estava cansado. Cansado de ser oprimido. Sim, nós vamos dar continuidade então à história do povo de Israel, que agora já estava em Canaã, Josué já tinha morrido e era a época dos juízes. Isso, a época em que o povo era dirigido por juízes, ou seja, líderes fortes que surgiam de tempos em tempos e que eram usados por Deus para prover a libertação de Israel. Então vamos acompanhar a história dos juízes. Você pode ler o capítulo 8 de Josué, pode ler o capítulo 6, principalmente o 6, tá? Começa com a história como Gideão foi escolhido para liderar o povo. Então essa semana vamos bater um papo a respeito de Gideão. Vamos aprender algumas lições relacionadas a caráter, liderança, falhar com Deus, conhecer a vontade de Deus principalmente. Eu achei interessante, gente, na leitura dessa semana, que a Bíblia traz no capítulo 6, que é o que nós vamos estar falando assim como referência principal ali de Juízes, o que Deus faz com o ser humano, né? Que às vezes não entende direitinho o que Deus quer dizer. Então aí ele vai, se aproxima, bate um papo. É interessante o diálogo ali com o Gideão, viu? De repente você já conhece a história da batalha dos 300 homens, né? No meio religioso se fala muito isso, os 300 de Gideão, mas leia o diálogo de Gideão com Deus. Eu fiquei pensando, sabe? Como Deus, ele está pronto a dialogar com a gente, né? Duas coisas Gideão pede. Eu resumi aqui, ó, tá no verso 17, o primeiro pedido. Bom, eu quero saber se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se é Deus mesmo. E aqui cabe uma análise nesse começo da semana para a gente pensar. A Bíblia fala, do Antigo ao Novo Testamento, que nós devemos provar os espíritos. Veja, como assim provar o espírito? O que é isso, Raquel? É você começar, quando você ouvir alguém falando contigo, né, você em comunhão com Deus, você pensar assim, conversar com Deus como Gideão fez. E aí, Senhor, isso está vindo de ti ou está vindo das trevas? Porque Satanás se tornou anjo de luz, né? Ele simula o que parece bom, o que parece excelente, o que parece agradável. Às vezes fala de um jeito mansinho, suave. Cuidado! Né? Gideão tinha essa consciência da existência no mundo espiritual do bem e do mal. Então ele já perguntou para o anjo que chegou lá para ele, diz a Bíblia, e falou: eu queria saber se o Senhor é o Senhor mesmo, né? É Deus, o Deus que eu creio, o Deus que eu temo. Então isso vale uma análise para nós pensarmos nesse momento, nesse instante, baseado nessa história de Gideão. O outro ponto que eu quero destacar, para a gente concluir, está no verso 36. Gideão, ele coloca assim, bom, é o seguinte, agora eu quero saber então uma outra coisa. Eu quero analisar, eu quero avaliar, né, que Deus deu para a gente raciocínio, capacidade de análise. E ele falou, eu queria saber se o Senhor quer me usar para isso mesmo. Agora que eu já sei que é o Senhor, e você vai ver como é que ele descobre que é o Senhor mesmo. Ele pede algo para Deus e Deus fala para ele fazer algo, né? E em seguida, lá na frente, ele conversa e fala assim, bom, então agora eu quero saber, já que eu sei que é o Senhor, eu quero saber se o Senhor quer que eu faça isso mesmo. Quer me usar para fazer isso.
Interessante, né? Aí a gente vê que conhecer a vontade de Deus é um assunto muito importante para você que ouve esse áudio hoje, para mim, para todos os adolescentes principalmente. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus. A Bíblia é a explícita vontade de Deus. É uma carta da vontade dele, certo? Então, assim, se você, por exemplo, gosta de uma garota e aí você fala assim, bom, deixa eu ver o que a Bíblia diz a respeito, né, do relacionamento, da aproximação, como é o comportamento que um rapaz deve ter, uma moça deve ter, sabe que a Bíblia tem tudo, né? Então, primeiro você vai à Bíblia, mas junto com a Bíblia você ora, você pede para Deus, bom, será que aquela menina é adequada para a minha vida? Porque eu vou te dizer, ó, nesse estudo dessa semana a gente vai bater um papo sobre as mulheres, tá? Uma mulher pode ajudar muito ou pode destruir muito também. Fique esperto, queira saber qual é a vontade de Deus, porque a vontade dele sempre é a melhor para a gente, é sempre boa mesmo. Né? Eu estou dando um exemplo aí do dia a dia, de um relacionamento, mas às vezes você quer saber, precisa saber a vontade de Deus para outras coisas, a carreira que você quer seguir. Aí eu já vi tantos adolescentes em dúvida, né? O que eu vou ser? Eu tenho habilidade para... Até uma mãe uma vez conversou comigo, e ela está ouvindo esse áudio, né? De um filho que estava em dúvida de seguir uma área ou outra. Então, assim, se eu podia ajudar dentro da minha experiência profissional que tenho, né? Então, assim, Deus sempre nos orienta, Ele sempre nos dá a conhecer a sua vontade, se a gente primeiro buscar se é Ele mesmo que está falando alguma coisa, mostrando um caminho, e em segundo lugar, se é isso que Ele quer que nós façamos, se é através de nós que Ele quer, inclusive, fazer com que essa missão seja realizada, seja ela qual for. Então eu concluo aqui o Adolescente de hoje, fazendo um pedido de oração para você. Lembra que há algumas semanas eu falei que estaria participando, né, de um concurso nacional do Tribunal do Júri? Começam as etapas iniciais e agora, né? Você vai receber esse áudio hoje e amanhã. Então, segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou estar com a equipe representando a universidade, atuando em um caso real, apesar de ser um júri simulado para todo o estado, né, para os estudantes de direito. É um caso da vida real. E esse caso que caiu para a nossa equipe é um caso que envolve questões religiosas, espirituais. Então, se você lembrar, eu peço com carinho que você ore por mim e pela equipe que estará comigo, para que Deus seja honrado na justiça, em justiça. Veja que eu orei muito para Deus, né, e a minha família oramos, para que Deus fizesse vir às minhas mãos, né, a pessoa que ele achava que era digna de ser defendida por mim, né, ou seja, por ele, porque eu espero que tudo que eu faça, Deus faça em mim. Então, por isso eu conto com as suas orações. Ele achou que nós deveríamos defender esse aspecto, esse lado, né, de uma pessoa que sofreu injustiça. No caso, nós estaremos defendendo a vítima do caso. Foi uma tentativa de homicídio e eu peço que Deus esteja guiando as minhas palavras, entendimento, gestos, postura, raciocínio. Conto com sua oração, tá? Com carinho, um pedido diferente, especial aí para você, por mim, né? Deus quer que oremos uns pelos outros para as nossas causas que temos adiante de nós. E que Deus nos ajude, né? Termos a Ele como nosso comandante, à nossa frente, como foi na vida de Gideão. Um grande abraço para você. Fica por aqui o Adolescente. Lembre-se de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, só dá um joinha, que assim você vai estar fazendo com que outros ouçam esse áudio. Fique com Deus, não se esquecendo que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.